Ah, você parou em efeito Compton. Ah, beleza, então. Então, para quem perdeu aí, a gente começou na quarta-feira falar aí sobre o iniciozinho da física quântica, né? Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estamos. Beleza. Então isso aqui foi a apresentação de quarta-feira. Falamos sobre isso tudo aqui, né? Os problemas que a física clássica não consegue explicar. Daí a necessidade de uma nova teoria, né, para conseguir explicar esses fenômenos. Eu falei de Planck. Beleza, aqui eu também falei de Einstein, com a dualidade da radiação. Isso porque, vamos partir daqui, o Compton é o próximo aqui. Então, logo depois, né, que esse cara aqui, o Planck, ele criou a quantização da energia, né, coloquei para gravar, coloquei sim, e ganhou o Nobel aí, em 1920 por isso, né, que ele consegue, depois o Bohr, né, ele vai conseguir explicar a estabilidade do átomo, né? O Planck, né, ele fez isso daqui, isso aqui foi puramente um artifício matemático para ele conseguir explicar essa curva de emissão de corpo negro. Esse foi o finalzinho da aula de quarta-feira. Porque a física clássica tinha uma divergência muito grande no resultado. Cadê minha caneta? Escreve aqui a caneta. Aí, agora sim. Porque a física clássica, ela mostrava que a curva deveria ser desta forma aqui, né? O que tinha um resultado absurdo, pois, pela física clássica, em pequenos comprimentos de onda aqui, altas radiações, a energia emitida por um corpo aquecido deveria tender ao infinito. E, obviamente, isso não faz o menor sentido, né? Por quê? Como assim a energia vai ser infinita, né? E aí a teoria não conseguia explicar isso, né? A teoria eletromagnética. Então, o Planck, ele fez aqui um artifício matemático, simplesmente para encontrar essa equação aqui, ó, que batia exatamente com o resultado experimental. Isso aí foi o principal feito de Planck, depois que ele conseguiu interpretar fisicamente o que isso significava, né? O fato da energia ser discreta, ser quantizada, ou seja, sistemas não admitem qualquer valor de energia. E existe um valor mínimo de energia. E os sistemas, eles possuem energias que são múltiplas dessa energia mínima, que é chamada energia fundamental. Então, Planck, aí, quando ele foi ganhar o Nobel, né, ele até falou a frase bonitinha dele, ó: depois de algumas poucas semanas do mais extenuante trabalho de minha vida, a escuridão se iluminou e uma paisagem inesperada começou a descortinar. Ou seja, ele percebeu que a natureza, ela funciona de maneira quantizada. Isso foi incrível, né? Foi aí que nasceu mesmo a física quântica, né? E aí o que aconteceu? Depois veio Einstein aí e conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, que nós vamos estudar, tá? Vai ser a nossa segunda matéria de física quântica, que eu vou cobrar em prova e tal, né? Ele explica o efeito fotoelétrico. Na verdade, Einstein, era em 1915, né? Não, 1905. Einstein, ele publica 4 artigos que revolucionou a forma da gente entender a natureza, né? Os 4, cada um mais pesado que o outro, né? Um explicando o efeito fotoelétrico, que inclusive ganhou o Nobel por isso, né? O outro a relatividade restrita, o outro explicando o movimento browniano, né? Que foi sensacional também, né? Então Einstein revolucionou a física aí com esses artigos que ele publicou. Isso aí, ele tinha 26 anos, viu, gente? Quando Einstein fez isso. 26 anos. Depois, um outro experimento que foi feito por Compton, que mostrava que a radiação, ela tinha um comportamento corpuscular. A luz, né, todas as outras ondas eletromagnéticas, também apresentava um resultado corpuscular. O que isso significa? Parecia ser partícula.
Porque tem fenômenos que são exclusivos de ondas e fenômenos que são exclusivos de matéria. Por exemplo, um fenômeno que só acontece com onda: interferência, difração, né, que estudamos lá em ondas, lembra? Fenômenos que são exclusivos de partícula. Quando você joga uma bolinha na parede, ela empurra a parede. A luz, não, isso não deveria acontecer. Uma onda não faz isso. Uma onda não empurra a matéria. A gente estudou isso em ondas, lembra? Onda é transporte de energia. Então, o que a gente chama, né, de transferência de momento linear, né? Quando um corpo colide com o outro, ele empurra esse corpo. Então, isso é um fenômeno exclusivo de matéria, né? E aí o Compton, ele conseguiu fazer esse experimento, mostrar, né, que uma onda eletromagnética... Oh, meu Deus, esses cachorros estão latindo aqui, tá me atrapalhando aqui. Aborrecimento, esse cachorro. Parou. Então, o Compton, ele conseguiu mostrar que ondas eletromagnéticas conseguiam empurrar partículas. Por exemplo, aqui nessa representação, você tem aqui um fóton de raio-x. Essa palavra fóton, ela foi percebida por Einstein, nessa equação aqui, que ele mostrava que a luz, ela era feita de bolinhazinhas de partículas, tinha comportamento de partícula, e a energia de cada bolinha era dada por HF, tá? Onde F é a frequência e o H é a constante de Planck, né? Que foi o termo da quantização lá de Planck, ao explicar a radiação de corpo negro, tá? E aí, então o Compton, ele mostrou que quando você jogava os fótons de raio-x, e ele batia, ele colidia com o elétron, por exemplo, né? O que acontecia? O elétron, ele era empurrado. Oh, meu Deus, deixa eu xingar aqui esse cachorro ali, gente. Cadê meus cachorros? Ah, parou. Então o elétron, ele era empurrado pela luz, por ondas eletromagnéticas. E ela era refletida. O elétron ia para um lado, as ondas para o outro. Certo? Então, o Compton aqui, ele mostrou que também as ondas eletromagnéticas se comportam como partículas, e Einstein mostrou que as ondas eletromagnéticas se comportam como ondas. Mas aí isso é uma coisa muito estranha, né? Como que uma coisa pode ter comportamento de partícula e de onda de forma simultânea? Como? Ou é onda ou é partícula. Isso no pensamento clássico, né? O nosso raciocínio funciona assim. Uma coisa ou é onda ou é partícula. Como que uma coisa pode ser as duas ao mesmo tempo? Senhores, vocês estão entendendo aí? Alguma pergunta, algum comentário aí? Nada, não? Tá acompanhando bonitinho? Hoje? Agora tá de boa. Então tá. E aí, cara, olha só, o buraco foi ficando cada vez mais embaixo. Porque a luz mostrava ser partícula e também mostrava ser onda. O que parecia ser muito estranho. Isso aí nasceu com Einstein e com Compton, mostrando a natureza dual da radiação. Mas aí um cara, um físico francês, se eu não me engano. Opa, esse aqui vem mais para frente aqui. Deixa eu falar dele primeiro aqui. Esse cara aqui, de Broglie, ele pensou o seguinte, olha a sacada desse cara que legal. Ele pensou assim, se a luz, ela tem comportamento de onda e de partícula, por que as outras coisas não têm? Será que a matéria, ela também pode ser onda e partícula? E aí o de Broglie, ele conseguiu associar matematicamente um comprimento de onda com matéria. Imagina elétrons, prótons, uma molécula, por exemplo, tem um comprimento de onda associado a ela. Então os fenômenos que são exclusivos de ondas, a gente poderia observar com partículas. Se de Broglie estiver certo, né, se a matéria tem esse comportamento de onda, então a gente pode fazer experimentos para verificar.
né? E isso foi testado e observado várias vezes, né? Que a gente consegue observar fenômenos ondulatórios com matéria. Inclusive, há pouco tempo, acho que tem uns 4 anos, né? A galera conseguiu fazer difração com a macromolécula de carbono. Difração, gente. Vocês têm ideia do que é isso? A gente não consegue imaginar, né? Você lembra de difração, né? Uma onda passa numa fenda, ela abre. Lembra disso? Passa num obstáculo, ela contorna o obstáculo. Isso acontece com matéria. Imagina, você passa numa porta, aí você... né? Só que é o seguinte, o de Broglie, ele também mostrou pra gente aqui, de maneira matemática, que o comprimento de onda, ele, para matéria, né, quando mora a massa, o comprimento de onda é muito pequeno. Por isso que a gente não consegue observar os fenômenos ondulatórios com matéria no dia a dia. Tá bom? Porque você lembra, estudamos isso em ondas, né? Quando o comprimento de onda ele é muito menor do que o obstáculo, do que a fenda, você não tem difração. Lembra disso? Ou então, quando o comprimento de onda é muito maior, né, do que a fenda, você também não tem difração. E as partículas que observamos no dia a dia, uma bolinha, né, um objeto aí, ele tem um comprimento de onda muito pequeno. Por isso que a gente não observa difração, né? A luz, por exemplo, a luz tem um comprimento de onda de nanômetro, 10 a menos 9 metros. E como o comprimento de onda da luz é muito pequeno, mas bem maior do que o nosso, por exemplo, né, a gente consegue observar esse edifício, né? Mas a gente consegue fazer experimentos com laser, por exemplo, mostrando interferência com a luz. Né? Agora, com partículas é um experimento muito difícil, né? Porque o comprimento de onda é muito pequeno. Ok? Deixa eu voltar aqui. Oi, miserável. Calma aí que eu esqueci. Eu esqueci agora, mas eu vou lembrar, desculpa. Beleza, vai pensando aí. Gente, lembrando que aqui eu só estou apresentando de maneira superficial, tá, o desenvolvimento da física quântica. Algumas coisinhas aqui que eu estou falando, nós vamos ter uma aula só para entender essas coisas. Tá bom? Oi, minha querida. Era tipo assim, como é que ele conseguiu associar esse comprimento de onda com as partículas? Legal. Ele aplica a conservação da energia com momento linear. Tá? Por quê? A energia do fóton é dada por HF. Né? Mas e se for uma partícula... Vamos fazer o seguinte, vamos dizer... essa parte aqui, por exemplo, de de Broglie, nós vamos ter uma aula para isso. Tá? Onde eu vou te mostrar como que ele fez isso matematicamente. Ele consegue associar um comprimento de onda com matéria. Deixa para chegar nessa aula, tudo bem? Pode ser, miserável? Pode, claro. Porque, falando assim o desenvolvimento matemático dele, não fica muito claro. Aí a gente escreve bonitinho para você ver o que aconteceu. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. Aqui. Igual, por exemplo, miserável, nesse cara aqui, ó, o Niels Bohr, nós vamos ter uma aula. Eu achei que talvez hoje daria tempo, mas acho que não vai dar, não. Amanhã assim, nós vamos entrar nessa parte aqui da estabilidade do átomo e de Bohr, tá? E depois a gente fala desse cara aqui, o de Broglie, exatamente o que ele fez, tá? Igual aqui, Bohr, vou falar de maneira superficial, beleza? Senhores, essa sacada aqui de Bohr foi sensacional. Porque, como eu tinha te mostrado na quarta-feira, a física clássica, ela mostrava que o átomo tinha que ser instável. O átomo não podia existir. Quer dizer, ele até podia existir, mas num tempo muito pequeno. E os átomos têm 13,6 bilhões de anos quando eles foram criados. Eles existem há muito tempo. Né? Mas a física clássica mostrava que não deveria. Por que não? Lembrando, né? Você tem carga positiva no núcleo. Vocês viram os modelos atômicos, né? Com a Dani lá, modelo de Rutherford. Né? Você lembra do experimento de Rutherford? Né? Ele tem carga positiva no núcleo e elétron orbitando. Mas peraí, então o elétron ele orbita? Ele tem o quê? Aceleração centrípeta. E eu te contei, né, na aula passada que quando a carga elétrica ela é acelerada, ela emite radiação.
Então o elétron ele deveria estar perdendo energia, e se ele perde energia, a óptio dele deveria reduzir, né? Ele deveria ir cada vez mais próximo do núcleo, e a frequência dele deveria aumentar, porque o perímetro é menor, né? E ele deveria cair no núcleo. Ou seja, o átomo, ele, teoricamente, ele é instável, certo? E aí, o Bohr, né, logo depois que Planck ele mostra que a quantização da energia, o que o Bohr fez, né? Nós vamos ver isso aqui com calma, tá? Mas o Bohr ele teve duas ideias sensacionais. Ele postulou duas coisas, né? Que nós vamos ver, os postulados de Bohr. Aí, se eu dar um spoilerzinho, ele virou e falou assim, ó, seguinte, cara, os elétrons, eles possuem órbitas discretas. O que ele está falando com isso? A órbita do elétron não é qualquer uma. Ele não pode estar em qualquer lugar. Ele tem órbitas discretas, né, e estacionárias. E outra coisa, isso aqui, esse segundo postulado aqui, uma matéria que a gente viu. Oi, Isabela. Era pra você estar compartilhando a tela? Tô. Não Mas tá, não. É porque agora eu tô com o time. Espera aí, aqui, ó. Ah, tá. Entendi. É porque eu queria ver vocês. Ah, tá. Mesmo que sejam essas figurinhas aí estáticas. Entendeu? Mas aí o Bohr, o segundo postulado, né? É que Bohr ele vai quantizar uma grandeza física chamada momento angular, que a gente não estudou. Tá? Essa parte aí eu vou... quando a gente vê o modelo de Bohr, aí nós vamos ter que passar um tiquinho mais rápido nela, porque a gente não viu o momento angular. Né? Mas ele mostra que o momento angular do elétron não pode ser qualquer um. Ele é quantizado. E existe um estado fundamental de energia, um mínimo de energia, que menor do que esse não é impossível ter. Então o Bohr ele consegue... Os cachorros chatos, meu Deus do céu. Então o Bohr ele consegue explicar por que o átomo ele é estável. Tá bom? Essa foi a grande contribuição de Bohr. Muito bem. E aí veio o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse cara aqui, ele é o princípio da incerteza. A gente pode até fazer uma análise um pouco filosófica aqui, né? O que acontece? É interessante, né, que pouco tempo antes de... Quer dizer, pouco tempo não, acho que uns 100 anos antes aí de Heisenberg, o Kant, ele publica um artigo, né, dizendo o seguinte, gente, tem que existir um limite para a gente acessar a natureza, para a gente observar a natureza. Por que tem que ter esse limite? Porque toda vez que a gente tenta observar alguma coisa, você acaba interferindo nela. E se você interfere nela, você muda o comportamento dela. Certo? E se você altera o comportamento dela, você vai fazer a medição, a observação, após a alteração do comportamento dela. Então você nunca vai acessar a natureza como ela era antes de você observar. Sacou? E o Heisenberg, ele encontra qual é esse limite para a gente acessar a natureza. Ele mostra para a gente que tem que ter um limite do produto, do momento linear, da quantidade de movimento que estudamos, né, com a posição da matéria. Então, uma coisa tipo assim, ó, se você descobre onde a matéria está, você não sabe a velocidade dela. Se você sabe a velocidade dela, você não sabe onde que ela está. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Sensacional isso daqui, o princípio da incerteza de Heisenberg. E aí, lógico que vem, aí o povo inventa, né, os universos paralelos, isso aqui ia dar essa abertura aí, né? Ah, porque existe um mundo, então, que a gente não consegue ver. Né? Porque a natureza muda o comportamento quando observamos ela. Né? Mas eu não vou entrar nessa viajada, não, tá bom? Gente, algum comentário aí, alguma pergunta? Senhores, tudo certo aí? Tá tudo certo, Fábio. Muito louco isso. Isso aqui é só o início, viu?
Isso aqui eu tô te contando, gente, todas as contribuições assim, de 1900 até mais ou menos 1935. É um tempo muito curto, né? Imagina hoje as descobertas da física quântica. Esse aqui é o princípio da incerteza, né? A variação da posição, o produto da variação da posição com a variação do momento linear P tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. O que é isso, H cortado sobre 2? O H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Tá? Então você tem um limite para você acessar a natureza, o limite é esse. Sensacional. E aí, aqui, gente, vem esse cara aqui que é sensacional. Né? Inclusive é a tatuagem que eu tenho no braço. Né? Lembra que todos os problemas de mecânica, tudo que a gente ia resolver de mecânica, a gente pegava a segunda lei de Newton, não é? Lembra? Um bloquinho caindo, velocidade dele, a posição, segunda lei de Newton resolve. Não era? A gente usava a segunda lei de Newton para tudo. Todos os problemas de mecânica, a segunda lei de Newton resolve. E esse cara aqui, o Schrödinger, ele, aplicando a quantização da energia, com a conservação da energia, ele chega numa equação, essa é a equação, que infelizmente, assim, com muita tristeza, a gente não vai poder estudar essa equação, né? A gente não vai conseguir chegar nessa equação, deduzir essa equação, ou seja, todo o trabalho de Schrödinger, a gente não vai poder fazer aqui, devido à complexidade matemática dela. Aqui tem alguns operadores matemáticos que sem chance de estudar no ensino médio. Né? Mas essa é a equação de Schrödinger. E ela serve para quê? Galera, isso aqui é sensacional. Cara, essa equação, ela criou a tabela periódica. Você imagina? Ou seja, mas você pega um próton, coloca um elétron, o que acontece? Como é que ele fica? O elétron vai orbitar? Quais são os possíveis níveis de energia do elétron? Tudo, a luz relacionada com esse átomo. Uma molécula, você pega uma molécula de hidrogênio, uma molécula do jeito que você quiser, e aí você aplica ali a equação de Schrödinger e consegue encontrar as previsões, né, o comportamento dessas partículas. Ou seja, partículas elementares são descritas pela equação de Schrödinger. Qualquer tipo de experimento com partículas subatômicas, você consegue encontrar o resultado com a equação de Schrödinger. Então, você imagina o que estava nascendo aqui, senhores. Olha que loucura! E dizem que Schrödinger chegou nessa equação na lua de mel dele. Né? Ele ganhou o Nobel por essa equação. Todos que eu falei aqui ganharam o Nobel. Né? Bonitinho demais, né? Infelizmente, a gente não pode estudar isso aqui no ensino médio. E aí, senhores, paralelamente a essa história aí do desenvolvimento da física quântica, o negócio é chique demais, né, cara? Em 1943, isso aqui não é física quântica, tá? Apareceu esse cara aqui, Alan Turing, um matemático brilhante inglês, que ocupava uma cadeira em Cambridge. Ele foi chamado para resolver um problemaço. Segunda Guerra Mundial, os alemães utilizavam uma máquina chamada Enigma para transmitir informação. A gente já tinha ondas eletromagnéticas, lembra? Te contei lá no início, né? O Hertz, ele conseguiu transmitir informação com ondas eletromagnéticas e os alemães utilizavam as ondas eletromagnéticas para transmitir informação. Só que a informação, ela era criptografada. Qualquer um podia ouvir. Qualquer um com um radinho ali, você escutava. Mas você não entendia. Não fazia sentido aquilo ali. Né? E aí, o Turing, ele foi chamado, Alan Turing foi chamado, ele era especialista em criptografia, ele foi chamado para entender o código, né, dos alemães. E aí Turing, eles tinham uma máquina Enigma, né?
E ele percebeu que as possibilidades, as soluções da criptografia, das mensagens dos alemães, era bilhões e bilhões, assim, ou seja, ninguém conseguiria ir testando todas as possibilidades até chegar na chave para descobrir, né, a mensagem, o que ela falava. E sendo que a chave era alterada 20 e 24 horas. Meia-noite certinho, os alemães mudavam a chave. Tum. Todo dia. E você tinha bilhões de possibilidades. Ou seja, era impossível uma pessoa descobrir, né, a mensagem transmitida pelos alemães. E aí o Turing, ele teve uma ideia, ele falou assim, ó, então a gente, como isso não é humanamente possível, a gente precisa de uma máquina para conseguir testar todas as possibilidades e quebrar a criptografia da mensagem dos alemães em um dia. E aí o Alan Turing, né, ele com sua equipe, um custo de 100 mil libras, ele criou essa máquina. Esse daqui, senhores, do lado dele, foi o primeiro computador da história. Esse cara aqui, Turing, criou o computador em 1943. Você tem ideia do que é isso, cara? O que estava nascendo? Você imagina, um pouquinho antes ali, Schrödinger mostrava o comportamento das partículas através de uma equação. Ele descreveu o comportamento das partículas. E Turing tinha criado um computador mecânico. Você imagina quando essas duas coisas se encontram? É a física quântica com a máquina de Turing. Por quê? A máquina de Turing, ela era mecânica. Você pode ver aqui que você tem engrenagens. Então, um processo muito demorado. A frequência que ela trabalhava era muito, muito pequena. Era um processo muito demorado. Mas que, mesmo assim, conseguiu quebrar a criptografia dos alemães. E o que é incrível, olha só o Turing, como que ele era inteligente, né? A Miserane mandou uma mensagem aqui. Tá morto, Nelson? Ah, do gato, o Nelson disse. E o gato? O gato é o... Você tinha que perguntar lá do Schrödinger, né? É porque quando você pega as previsões da equação de Schrödinger e aplica no mundo que vivemos, as possibilidades são muito estranhas. Muito estranhas. Uma delas é a história do gato Schrödinger. Depois eu te conto sobre esse gato aí. Tá, Nelson? Mas aqui, voltando aqui pro Turing, né? Onde que eu tava mesmo? Aí você vê a ideia do Turing, né? Se a gente mostrar para os alemães que quebramos a criptografia, ele conseguiu fazer isso, a máquina dele quebrou a criptografia, o que ia acontecer? Os alemães iam perceber que a Inglaterra conseguiu, né, quebrar a criptografia e não ia mais comunicar utilizando a Enigma, né? E aí o Turing, ele, de maneira estatística, nas batalhas, né, ele utiliza essa quebra de criptografia. Tipo assim, se você sabe o que os alemães vão fazer, você vai mudar o seu comportamento para ganhar a batalha. Certo? Você sabe o que eles vão fazer, então você está um passo na frente. Mas se você mostrar para eles que você sabe, eles mudam o código. Então o que nós vamos fazer? Vamos mostrar de vez em quando que a gente sabe e às vezes não. Num limite estatístico que eles não vão perceber que nós sabemos do código deles. E de forma estatística, os matemáticos venceram a guerra. Você tem ideia do que é isso, cara? A Segunda Guerra foi vencida por Turing e pela sua equipe de matemáticos, de forma estatística. Sensacional, né, senhores? Ó, gente, comentários aí, perguntas? Tem um filme, não tem? Eu já assisti. Tem um filme do Alan Turing, que é sensacional. Se você não viu, assiste lá. 2 filmes aí que vocês têm que ver, hein? Um do Turing, que é o... Como é que chama mesmo? O Jogo da Imitação. Alguém viu aí? Não? Eu não assisti, mas, tipo... Gostei muito. É muito top, né? Chama Jogo da Imitação, que conta a história do Turing. E o outro aí que você miserando tem que ver, Interestelar.
lá da relatividade. Tá bom? Ó, gente, não comentar nada comigo não? Perguntas, nada não? Mas aí, depois, né, que juntaram essas duas grandes contribuições, todo o desenvolvimento da física quântica com a equação de Schrödinger e a máquina de Turing, nós colocamos os elétrons para trabalhar para a gente. Ao invés da gente ter engrenagens, né, mudando um mundo analógico para um mundo discreto, né, para um mundo digital, ao invés de engrenagens trabalhar para a gente, por que não os elétrons? E qual a vantagem de ser elétrons? Porque você pode ter uma máquina infinitamente mais potente do que a de Turing, pequenininha, muito pequenininha, porque são elétrons. E é isso que você tem aí no seu bolso, no seu celular. O processador ele é infinitamente mais potente do que a máquina de Turing, mas funciona como ela, né? Mas a gente só foi possível que nós colocamos elétrons para trabalhar para a gente, graças à equação de Schrödinger. Sensacional, né, galera? Muito bem, acabou o nascimento da física quântica. Beleza? Vamos agora para o átomo de Bohr. Tem um meme ótimo. Meme de quê, miséria? Do gato e do Schneider. Como é que é o meme? Manda aí pra gente. Pera, deixa eu ver se eu acho. Gato de Schrödinger. Deixa eu descer um pouquinho essas coisas aqui. Vamos lá? Seguinte, pessoal. Primeira matéria nossa aqui, tá? De física quântica. O átomo de Bohr. Senhores, como eu disse, né, na minha apresentação, um dos problemas que a física clássica não explicava era o espectro discreto do átomo de hidrogênio. O que isso significa? Quando você joga luz no átomo de hidrogênio, ele absorve algumas frequências da luz que você está mandando. Só algumas, de forma discreta. Você joga todas as radiações num átomo de hidrogênio. Algumas ele escolhe e absorve, que são essas daqui. Olha só, essa cor aqui, essa daqui e essas corzinhas aqui do espectro visível. As cores que enxergamos, algumas, poucas, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 cores, o átomo de hidrogênio absorve. E outra coisa, quando ele é excitado, quando você esquenta ele, né, o átomo de hidrogênio, imagina um gás de hidrogênio, você esquenta, ele emite cores, mas de forma discreta também. Ele não emite todas as cores. Ele só emite as cores que ele absorvia. Certo? Exatamente. As que ele absorve são as cores que ele emite quando é aquecido. A física clássica não consegue explicar isso. Por quê? Como eu tinha falado no início, né? O elétron orbitando, caindo no núcleo, ele deveria emitir radiação, porque ele está acelerado. Carga elétrica, quando é acelerada, emite radiação. Mas a radiação que ele deveria emitir deveria ser qualquer uma, deveria ser contínuo. Porque na medida que ele deveria cair no núcleo, ele estaria com a frequência dele cada vez maior, então ele estaria emitindo todas as frequências possíveis. Essa é a previsão da física clássica. Mas não era isso que acontecia, ele só mandava algumas. E aí o Bohr, muito incomodado com isso, pensou o seguinte: olha só que legal, senhores. O Bohr, ele fez uma hipótese. Na verdade, ele fez duas hipóteses. E essas hipóteses foram testadas e verificadas. Olha só o que ele disse.
Ó, seguinte, o elétron, ele orbita o núcleo. Aqui seria um átomo de hidrogênio, tá, gente? Você tem aqui um próton e um elétron só, tá bom? As órbitas dos elétrons, elas são circulares. Porém, elas são discretas. O que isso significa? Que você tem possíveis órbitas, tá vendo aqui? Essa seria a órbita 1, a órbita 2, a órbita 3. Mas não existe a órbita 1,5, entende? Aqui no meio você não tem outra órbita. Né? Elas são discretas e estacionárias e circulares. Ou seja, isso aqui é um modelo planetário. Modelo planetário. Ou a órbita ali, né, definida. Certo? E aí como que ele explica o espectro do átomo de hidrogênio? Ele fala o seguinte, ó. O elétron, ele pode mudar de órbita, dessas órbitas discretas. Ele pode, por exemplo, pular da órbita 1 para 2, ele pode pular da 1 para 3, ele pode ir da 2 para 3, ele pode ir da 3 para 1, né? Mas entre elas não, ali não rola. Tá? Então essa foi uma hipótese de Bohr. Uma outra hipótese foi o seguinte, porque repare que ainda não explica, né? Por que o átomo não cai dentro do núcleo? Ele deveria cair, o próton está puxando ele, né? E a outra hipótese foi o seguinte, ó, essas energias aqui que o elétron tem que ter nesses níveis discretos são múltiplas da menor energia, que é o estado fundamental, que é a primeira órbita. Ou seja, os sistemas agora têm um mínimo de energia. Menor que esse não dá. Então o elétron ele não cai no núcleo, porque ele tem um mínimo de energia. Entende? E toda vez que o elétron ele transitar entre esses níveis de energia, ou ele absorve ou emite fótons com energia igual a que Einstein tinha mostrado pouco tempo antes, HF. Então, olha que legal. A diferença de energia, por exemplo, do nível 1 para o 2, essa diferença de energia aqui, ó, que o elétron tem que absorver ou perder, é exatamente igual a HF. Que parada é essa HF? Pouco tempo antes, né? Foi uns 5 anos antes, Einstein tinha mostrado isso aqui no efeito fotoelétrico. Que nós vamos ter uma aula para o efeito fotoelétrico, tá? Então, olha só que legal. Quando o elétron ele cai do nível 2 para o 1, ele envia um fóton. E qual a energia do fóton? Ela é dada por HF, como Einstein tinha mostrado, e o HF é exatamente igual à diferença de energia desses subníveis. Tá? O que representa o HF aqui? O H é a constante de Planck, que Planck era o artifício matemático de Planck de explicar a radiação de corpo negro, e F é a frequência. Né? Olha só como que as coisas encaixaram aqui. A luz que o hidrogênio emitia quando aquecido era exatamente igual às diferenças de energia dos níveis possíveis que o elétron podia ter dentro do átomo de hidrogênio. Olha que coisa louca, né? Claro que Bohr tinha que ganhar o Nobel por isso, não é verdade?